Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui é o Jonatas. E aqui é o Lucas. E esse é o Pode Confiar. E aí Lucas, como foi sua semana? Foi muito boa, tive umas férias rápidas aí, fui em Altamira, uma experiência muito boa, né? Fomos dirigindo dessa vez, foi muito legal. Que bom, cara. Você se considera um bom motorista na estrada? Olha, até que sim, mas a viagem se torna rápida pela copilota, minha esposa, né? Ela manda acelerar, pisa aí. Tá certo, rapaz, tem que chegar, mas também tem que chegar vivo, né? Sim, essa é a minha parte. Que bom, que bom. Hoje temos um convidado mais do que especial. Sim. Quem é esse convidado? Nosso irmão Wildes. Irmão Wildes, se apresente para nós. Olá, é um prazer tremendo estar aqui com essa dupla de pessoas maravilhosas que eu dou glória a Deus, graças a Deus por suas vidas e tê-lo como amigos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estou servindo a Deus em volta de 3, 4 anos. Posso ser considerado ainda um menino na fé, um menino no reino de Deus, assim, no tempo. Mas nesse pouco tempo já tenho visto tanta coisa que Deus tem feito na minha vida, por mim, que eu fico maravilhado. Eu fico imaginando o que Ele tem ainda para fazer por mim, se tão pouco tempo Ele já tem feito tanto. Deixa eu te falar uma coisa. O ministério de Jesus durou 3 anos. E o que ele fez em 3 anos ecoou pela eternidade. Então eu creio que não é o tempo, mas eu acho que é como você utiliza esse tempo. E eu creio que o senhor tem utilizado muito bem. Procuro me dedicar da melhor forma, com todas as minhas forças e com todo o meu empenho. Eu soube que o senhor tem um projeto agora na igreja. Me conta um pouco sobre o seu projeto. Nós estamos com um projeto de evangelismo e ele não é apenas um projeto, ele vai se tornar um projeto constante em nome de Jesus. Amém. E nós terminamos o primeiro projeto, que se denominou o Evangelho Todo para o Homem Todo. Fizemos 4 etapas desse projeto e já estamos numa outra etapa também, que agora nós vamos estar assistindo entidades filantrópicas e também espaços de grande, vamos dizer assim, degradação social, como praças, logradouros públicos que se concentram dependentes químicos e também moradores de ruas. Então esses pontos nós pretendemos evangelizar. E também, como o Evangelho Todo foi um projeto que nos ensinou muito, porque tratava da parte espiritual e também da parte física, vamos dizer assim, levando roupa, alimento, nós também pretendemos levar alimento, roupa e também a palavra de Deus nesse projeto. Sempre também nós queremos levar algo mais além da palavra. Sensacional. Se alguém quiser ajudar nesse projeto, a gente está recebendo doação para alimentos não perecíveis. E se você não mora na cidade de Santarém e você quiser doar, a gente também está aceitando a quantia que você quiser doar para o projeto que estamos ajudando com alimentos. Já entregamos muitas cestas básicas nessa pandemia. E quem tem fome tem pressa, não é verdade? Com certeza, nós nos deparamos com cada situação que nós já imaginávamos que iríamos enfrentar situações difíceis, mas superou até o que nós imaginávamos. Mas glória a Deus, as pessoas que foram assistidas, nós podemos levar um sorriso para elas. Amém. Eu vou deixar o e-mail do Wildes. Se você quiser ajudar no projeto, você pode entrar com ele através do e-mail e vai estar na descrição aqui do programa de hoje. Mudando agora um pouco de assunto, qual é o tema de hoje? Qual a sua fonte? Qual a sua fonte? E aí, Lucas, qual é a tua fonte? Qual é a minha fonte? O ouvinte deve estar pensando várias coisas agora, né? Arial 12. Times New Roman. Mas qual é a minha fonte, né? É aonde você tem se alimentado, né? Nesse sentido. É onde a gente tem buscado nutrição. Sim. Exatamente. O Salmo 42, do versículo 1 ao 5. Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Quando me dizem continuamente, o teu Deus aonde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de meu Deus, entre gritos de alegria e louvor. Multidão em festa, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Então, vemos aqui o salmista extremamente amargurado, com a alma abatida, fazendo uma comparação
comparação com a corça. Para quem não sabe, a corça, um animal muito idêntico ao veado, e ele tem hábitos muito diferentes. Ele é parecido com o veado apenas na aparência, mas tem hábitos totalmente diferentes. E ele exemplificou que a corça anda por quilômetros, anseia por água. E aí ele também estava amargurado, ansiando por água, sedento de água. O que nós percebemos que o salmista estava sedento de Deus. E ele diz exatamente qual Deus que ele estava sedento, né? O Deus vivo. Então, qual tem sido a sua fonte? Aonde você tem buscado matar sua sede? Eu fico pensando, sabe, sobre esses povos do início da humanidade. Muitos deles eram nômades, né? Eles viviam perto de desertos e para eles a água era vida. Até hoje, na verdade, né? Mas naquela época, a água era realmente vida. Era o que determinava se você ia viver ou morrer. Então, buscar a fonte na vida, para eles, era de extrema importância. Quando o salmista fala que a corça suspira pelas correntes das águas e ele compara com a própria alma dele, ele quer dizer que Deus é a fonte da vida dele. Sem Deus, ele morre. É extremamente necessário para ele. Você abordou exatamente um verbo, suspirar. A corça suspira pela corrente das águas. Esse verbo suspirar, ele nada mais é do que desejar, anseiar, lamentar-se em gemido. Então, o salmista dizia, assim como a corça deseja água, a fonte da água, ele também estava naquele momento desejando por Deus. Sim. Por vários aspectos, o salmista utilizou essa exemplificação da corça. E um dos aspectos que nos chama a atenção, porque ela anda por quilômetros atrás de água, anseiando por água. E não é qualquer água que ela anseia, é por água pura, água limpa. A corça não bebe qualquer água. Então, assim mesmo, nós devemos nos perguntar, nos questionar, qual é a fonte da água, qual é a pureza da água que nós temos saciado a nossa sede, não é verdade? Sim, a comparação que o salmista faz com a corça, que eu achei muito interessante, é que a corça ela não vai buscar qualquer água, ela vai atrás da água pura. Isso é um instinto dela. Ninguém ensinou ela, ninguém teve que ir lá ensinar ela a não tomar água ruim, água podre. Ninguém teve que ensinar ela. Ela tem esse instinto dentro dela, que é o que nós também temos esse instinto. Muitas vezes a gente tá passando por dificuldades ou a gente tá tão bem na vida, mas a gente sente um vazio no nosso coração. Sentimos algo que falta preencher. Parece que algo tá faltando. Às vezes você tá em casa e você tá triste, mas você não sabe por quê. Sabe qual é o nome desse vazio? É a falta de Deus. É quando a gente tá longe de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio. Só Deus pode saciar a nossa sede por algo que só Ele tem a capacidade de preencher. Esse tema, ele se aplica muito ao nosso dia a dia, né? Nós vivemos em um mundo onde há muitas fontes, há muitas águas, mas nem toda água sai do trono, nem toda água vem do Senhor, né? Ainda existe um outro aspecto da corça, quando ela passa muito tempo sem tomar água limpa, ela cria um odor. Sim. E ela se torna presa fácil quando ela fica com esse odor. Então ela sai sedenta em busca de água pura, porque ao tomar água, esse odor ele é cessado. Então ele se exemplificou, ele estava ali naquela angústia, sabia que tinha que tomar água pura, água limpa, assim como a corça. Ele estava anseiando por Deus, e aí ele entra naquela comparação com a corça. Imagina o coração do salmista nesse momento. E então, aonde buscar a fonte da água? Qual a fonte que nós temos saciado nossa sede? E às vezes essa angústia não passa porque nós temos nos alimentado da fonte errada. Sim, o salmista faz essa pergunta e ele mesmo responde. Lá nos Salmos que o senhor acabou de ler, 42, versículo 5, ele mesmo se questiona e ele mesmo responde. Ele fala, por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. O próprio salmista, ele mesmo sabe qual é a solução para o problema dele. Ele não bebe qualquer água, né? Existe um ditado bem popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. Uma frase bem conhecida, né? Queria saber o que o senhor pensa a respeito. Quem nunca ouviu essa frase? Todos os caminhos nos levam a Deus. É uma frase que chega a ser até bonita. Eu cresci ouvindo essa frase por onde andava. Ouvi muito essa mentira. Depois que a gente passa a conhecer a palavra de Deus, a gente sabe que isso é uma grande mentira. Quando a gente bebe da verdadeira fonte, a gente sabe que essa frase é mentirosa, porque em João 14:6, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não falou, eu sou um caminho, ou um dos caminhos. Não, ele exemplificou um artigo definido, ele é o caminho.
Então só existe um caminho para a fonte verdadeira, é Jesus. Não existe vários caminhos, várias religiões, várias formas de chegar até Deus. É só através da fonte da água pura, que é Jesus, que nos leva a Deus. É interessante que logo depois ele fala que ninguém vai ao Pai senão por ele. Exatamente. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Porque ele é o único caminho. Não existem atalhos. Não existe atalhos e nem vários caminhos. Não existe via expressa. E esse caminho é estreito, rapaz. Os que defendem essa frase podem olhar para o céu e ver várias vias para chegar até Deus, como se fosse um emaranhado de estradas que no final chegariam a Deus. Pode ser mais ou menos assim que as pessoas que defendem essa frase imaginam. São várias vias expressas onde no final levam a Deus. Todas as religiões, interpretações, doutrinas, no final elas terminam no único lugar, no trono de Deus. Será? A palavra de Deus diz que não. Só é um caminho e só existe um intercessor para chegar nessa fonte. Olha só. Muito pesado, né? Só para quebrar um pouco o clima aqui, é muito pesado. Diga, Lucas, eu sei que você quer comentar. Às vezes nós estamos desesperados, procurando a novidade, procurando uma nova revelação, uma nova experiência. Às vezes é um momento muito delicado e perigoso, porque às vezes nós podemos beber da primeira fonte que nós encontramos. Isso é muito perigoso. Se você não lê sua Bíblia diariamente, você tem uma imagem errada de quem Deus é. E qualquer fonte é fonte. Isso. Qualquer fonte você toma. A busca diária por Deus, ela não depende do pastor. Depende de você. Apenas de você. É por isso que a salvação é individual. Nem sempre você vai ter alguém do seu lado que vai beber água antes, né? E dizer, toma, essa água tá boa, é segura, é potável, né? Então é o seu conhecer, o seu saber que aquela fonte é a fonte verdadeira, que é o lugar certo. Eu lembrei de uma coisa semana passada sobre a questão de experienciar Deus, sobre a presença e a visitação dele. Você só conhece Deus, você só tem uma experiência com ele se você se deixar permitir, se você tem coragem de mergulhar fundo nele e se você buscá-lo. Todas as vezes que você busca a Deus com o seu coração quebrantado, com uma vontade verdadeira, Deus ele vem a você. A presença dele vem. Então quando você experimenta dessa água, essa água verdadeira, a fonte da vida, você não quer outra água. Se você sabe, quem bebe da água pura, ele não vai querer nunca mais beber de uma água ruim. Então, quando você busca beber de uma fonte que não é pura, a sua mente cauteriza. Você se acostuma a comer porcaria. E quando você vai comer uma coisa boa, você vê uma diferença muito grande. Bebendo da fonte errada sem saber. Exatamente. Tem outro problema ainda. Quando você bebe da fonte errada, quando você bebe de uma água que não é pura, você corre risco de ter problemas de saúde. Pode vir uma ameba da diarreia. Ou você pode beber uma água envenenada e morrer. Por isso que a gente tem sempre que buscar a água pura. Ensinamentos que vão nos edificar. Não é buscar qualquer ensinamento, não é buscar de qualquer fonte. Se você tá ouvindo, inclusive aqui esse podcast, e não vê base bíblica do que é falado, então tem algo errado. É por isso que qualquer comentário que nós vamos fazer, nós precisamos ter a base bíblica em cima disso. A Bíblia mesmo fala sobre analisar tudo o que é dito. Paulo também nos instrui a respeito desse assunto. Examinai tudo e retenha o que é bom. Quando você dedica tempo a estudar a palavra, você tem menos chance de ser enganado por falsos profetas. Então o lugar da presença e o lugar da fonte nos deixa sensíveis, né? Sim. Eu sei qual é a água, eu sei qual é esse lugar. Eu lembro sempre de 1 João, quando João fala, nós vimos, nós ouvimos, nós tocamos. Ele tá dizendo, eu sei quem ele é. Então o lugar da fonte verdadeira nos deixa sensíveis. Qual é o nível da nossa sede? Exatamente, isso é um grande questionamento, né, a nós mesmos. Qual o nível da nossa sede? Seria possível se saciar, se considerar que está saciado? Porque Jesus falou que aquele que estiver forte, que atente para que não caia. Então, será que a nossa sede está saciada ao ponto de nós ficarmos displicentes, desatentos, tranquilão, né? É nesse exato momento também que mora o perigo de nós ficarmos sujeitos, porque vamos deixar de orar, vamos deixar de jejuar e de todas essas
coisas que é tão importante para a nossa vida com Deus, nossa comunhão com Deus. Quanto nós temos buscado por essa água? É um outro questionamento. Quanto nós temos buscado por essa água? Não quero aqui acusar ninguém, mas até para nós irmos à congregação, nós queremos ir para uma mais próxima da nossa casa. Sabemos que nós podemos encontrar Deus no nosso quarto. Ele mora no nosso coração, se assim nós abrimos a porta para ele entrar. Mas a Bíblia também nos instrui a congregar. E aí nós queremos beber apenas se a fonte estiver próximo de nós. Quantos quilômetros você tem ido atrás dessa fonte verdadeira, né? Às vezes você muda de cidade e a igreja mais próxima tá do outro lado da cidade. Aí você fala, não, a igreja tá muito longe, eu não vou não. Não vou congregar não. O valor que você dá pra algo vai determinar o quão importante aquela coisa é pra você. Eu fico pensando na questão da pandemia, o amor de muitos esfriaram. Eu vejo uma diferença muito grande quando eu vou na igreja agora de quando eu ia na igreja no início da pandemia. Pessoas que têm medo de ir pra igreja ou pessoas que simplesmente se desviaram. Então eles estavam indo na igreja por conta de amizades, por conta do pastor, ou eles estavam indo na igreja para buscar da verdadeira água, para buscar o alimento, para celebrar quem Deus é na vida deles. Outro ponto que me chama muita atenção também é essa questão da estarmos saciados. Às vezes está muito presente no nosso meio, no sentido de eu já li bastante, eu já orei bastante. Você começou a orar agora, eu já oro há anos. Eu já fiz muitas coisas na obra de Deus. Então, isso às vezes é um problema. Eu lembro de uma reunião que eu tava e chegou uma pastora lá e ela falou assim: vocês estão obesos de palavra. Uau! E ela tava falando no sentido de que nós estávamos recebendo a palavra, nós estávamos guardando a palavra. Então eu sempre vou ter a sensação de que eu tô saciado. Só que o objetivo de ir à fonte é também fazer com que outras pessoas bebam dessa água, né? Outras pessoas encontrem esse lugar. Então essa fonte ela transborda. Então eu nunca tô saciado de verdade. A caminhada me leva a pensar, me leva a entender que eu devo buscar essa fonte diariamente. Eu olho pra isso, pro exemplo que você falou, e eu fico imaginando pessoas como regadores. Qual é o objetivo do regador? O regador não é balde. Ele tem uma diferença muito grande do balde. Regadores foram feitos para levar água às plantas. Regadores não foram feitos para depositar água nele e guardar água nele para sempre. A função do regador, ela só é completada quando ele recebe a água nele e ele dispensa essa água sobre algo. E agora nós estamos falando exatamente de evangelismo. Exatamente. Um tema que me interessa muito também, que tem me despertado uma sede tremenda, pegar experiências de outras pessoas, formas mais adequadas de evangelizar, lugares que mais precisam. Esse tema evangelismo foi uma missão principal que Jesus nos instruiu. Nós devemos saciar nossa sede não apenas para matar a nossa sede, mas nós devemos ser como regadores também. Regar dessa mesma água que nós bebemos, passar por outras pessoas. Exatamente, isso não é só uma missão que Deus nos deu, mas isso deveria ser um instinto do cristão. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,18 que Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros também sejam amigos dele. No versículo 17 ele fala que se alguém está em Cristo, ele é uma nova pessoa. As coisas velhas elas passaram, tudo se fez novo. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que outros sejam amigos dele. Em outras linguagens fala que é o ministério da reconciliação. Devemos também ter isso no coração, que Deus não tem uma missão para a igreja. Deus tem a igreja para a missão. E qual é essa missão? A missão de evangelizar, a missão de contar o que ele fez na tua vida para que atinja a vida de outras pessoas. Assim você vai estar sendo um verdadeiro cristão, não retendo a salvação que Deus trouxe até você, mas sim levando, disseminando, povoando o reino dos céus, levando essa fonte da água que você saciou tua sede, levando para outras pessoas. Quantas pessoas estão sedentas no mundo de hoje devido a esse cenário? Nós podemos presenciar um pouquinho desse cenário com o projeto de evangelismo visitando os lares, as pessoas nas ruas. Nós vivemos uma situação até de apostasia, pessoas abandonando sua fé, a sua congregação. É grave no mundo cristão, religioso, a situação que nós vivemos hoje. Nós, como cristãos que permanecemos na fé, devemos refletir seriamente sobre isso, sobre o nosso papel. Nós estamos deixando de executar nosso papel, ativar a fé, regar aquelas pessoas que estão vivendo num momento mais difícil, que a fé não foi igual à nossa, porque nós sabemos que existe contexto de vida diferente. Se nós permanecemos fortes, glória a Deus, mas outras pessoas não, e não devemos nos gloriar, e sim levar essa fé que nós temos no nosso coração, compartilhar com nossos irmãos. Essa é a nossa grande missão aqui nessa terra. Em
em Apocalipse 22:6 fala que: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Também em João 4,14 fala: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Que sejamos como regadores, que a fonte da água da vida jorre em nós e flua através de nós para a vida de outras pessoas. Muito obrigado por ouvir esse programa. Peço que você dê uma olhada com carinho na nossa descrição, no e-mail do irmão Wildes. Que Deus possa estar te dando uma ótima semana e até semana que vem.